Quem descobrir o sentido dessas palavras nunca provará a morte. Quem procura, não cesse de procurar até encontrar. E quando achar, será estupefado, e quando estupefado, ficará maravilhado. E então terá o domínio sobre o universo. Olá! A Bíblia Sagrada e suas Escrituras são um dos livros mais poderosos e sagrados que existe. A chave para vários mistérios que existe através da busca do conhecimento plano da vida humana e espiritual. Mas vem cá, você já parou para se perguntar se tudo que está ali na Bíblia realmente é um contexto verdadeiro, se algo de lá foi tirado ou deixaram de acrescentar algo que vai além das barreiras, dos limites espirituais de conexão com Deus e seu Filho unigênito Jesus? E hoje o canal te convida para viajar nesse parâmetro que foi ocultado por muito tempo de nós. E se você ainda não faz parte deste canal, já seja membro aqui, ok? E tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos do canal Mensagem Bíblica. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Cassiano, apresentador deste canal, e eu te convido hoje para fazer parte dessa história magnífica. Solta aí! Por volta de 1945, alguns trabalhadores do Egito acidentalmente cavaram uma tumba muito antiga e que descobriram lá foram contra todos os ensinamentos da Bíblia cristã, descrita e atual. Esses ensinamentos explicam a manifestação do seu poder interior. Explica que todos nós somos criadores. Eles encontraram nessa caverna grande frascos contendo 13 manuscritos em couro e pele de animal. Eram várias obras de escritas separadas. E todas essas obras continham informações que ensinavam as pessoas a viver dentro dessa experiência espiritual. 13 códices de papiro, ordenados em couro, contendo textos extraordinários, encontrado pelo fazendeiro chamado Mohamed Shammah. Desses códices compreenderam 52 tratados, principalmente tratados gnósticos, mas também tinha 3 obras pertencentes aos códigos MS. Esse manuscrito sagrado, chamado de Evangelho de Thomas, ou Evangelho de São Tomé, era baseado no gnosticismo dentro do cristianismo, que as pessoas são corpo, alma e espírito, e só através do conhecimento verdadeiro as pessoas poderiam compreender o Espírito de Deus. Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Então, dessa forma, somente alguns acreditavam que Jesus não era o Salvador, ou aquele que veio para salvar a humanidade. Quando Jesus veio, ele selecionou 12 discípulos para continuar a transmitir suas verdades, e entre eles estava Tomé, que ouviu tudo aquilo que Jesus colocava em suas reuniões e caminhos espirituais, e assim escreveu esses papiros. Foram escondidos por todo esse tempo e agora encontrada numa caverna no Mar Morto. Mas a mensagem de São Tomé é tão clara ao ponto das pessoas verem e muitas pessoas não compreenderem ou aceitarem. Os ensinamentos de São Tomé estão presentes na vida de hoje, porque a mensagem de São Tomé prega que o poder está dentro de cada um de nós. A história de São Tomé contém uma versão de 114 versículos atribuídos a Jesus. E segundo os historiadores, as informações encontradas nesse livro contêm todas as palavras de Jesus, quando ele ainda estava vivo. Uma coleção de ditos de Jesus dado secretamente a seus discípulos. Alguns desses ditos são bastante conhecidos dos evangélicos canônicos. Os papiros gregos
são conhecidos a partir do século XX e são muito parecidos com esses documentos, que fala que quem descobrir o significado interior desses ensinamentos não provará a morte, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que você tem que descobrir esse poder que está dentro de você, um poder superior. O grande mestre nos disse que o reino dos céus está dentro de você, no seu interior. E se você conseguir compreender esse poder que está dentro de você, você pode ter e experimentar tudo o que deseja. Alcançar aquela paz superior que sempre desejou, ter sucesso e, acima de tudo, ter um coração contrito ao Senhor e às coisas boas e positivas da vida. Provar realmente do melhor dessa terra. Assim como Deus prometeu à geração de Abraão, Isaque e Jacó e toda a terra prometida aos povos tirado da terra da servidão e escravidão do Egito. A última versão da Bíblia evangélica do Rei James fala sobre parábolas de Jesus, parábolas que muitas pessoas não conseguem interpretar. Vamos ouvir agora uma pequena parte sobre uma palestra dada por Braden, que explica as escrituras sagradas encontradas nas cavernas do Mar Morto. Você pode usar esses poderes ocultos. É possível que você já tenha ouvido falar desse evangelho perdido. Esse texto é muito poderoso, porque acredita-se ser as palavras reais de Jesus para as pessoas que viviam ao seu redor. Ele explica como usar o poder da emoção humana em suas vidas. Se os povos indígenas sabem disso, e os povos antigos sabem disso, o que nós não sabemos o que aconteceu com os nossos ancestrais? Isso também é uma pergunta muito boa. A resposta é essa, da nossa tradição ocidental e dos povos da América do Sul. E todos os ensinamentos das traduções judaicas cristãs e o que elas pregam é simplesmente o eu sou. Houve um tempo em que este campo e a linguagem da emoção fazia parte de nossa tradição em nossos textos. Até o quarto século do ano 325 d.C., no ano 325, nossos textos foram editados e nós perdemos quantidades enormes de informação. O imperador Constantino, da Igreja Cristã Primitiva, ao dar o início da Bíblia Cristã, teve que tomar decisões. E com isso excluíram informações que na época era considerado inadequada ao sistema. Pessoal, vivemos num mundo capitalista e muitas coisas são geradas em torno do poder. E a palavra de Deus, ela é muito poderosa e muitas pessoas usam ao seu favor, ao seu propósito. E isso é um pecado enorme, mas muitas pessoas hoje em dia não respeitam isso e acham que o poder de Deus é ser usado para si próprio, para o bem próprio. E isso é um pecado contaminável que gera em muitas pessoas a ambição e a destruição total. E essas pessoas que encontraram os percaminhos, essas palavras escondidas, usaram para o bem próprio, para si, assim querendo o poder, um conhecimento a mais, para ter algo superior através das palavras poderosas faladas por Jesus. E é muito triste que as palavras que Jesus falou aos seus discípulos, para ser levado sim para uma melhor compreensão entre o Pai, entre Deus e entre Jesus, para a gente descobrir uma compreensão interior, para cada vez mais sermos íntimos e próximos do que é verdade e verdadeiro. Então é muito triste que homens egoístas usaram a palavra de Jesus de forma errônea e para seu bem próprio. Mas Deus é poderoso e essas escrituras encontradas têm muita base com as escrituras de hoje. Que tudo que você pedisses crendo em Deus receberás. E ela fala assim: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Então essas palavras são muito fortes e mostra que a gente pode sim ter uma intimidade total com Deus e seu Filho Jesus. De maneira íntima, total intimidade e de maneira
e espiritual, de como podemos usar esses ensinamentos que foram tirados da Bíblia, de algo que está dentro de nós, dentro do nosso interior, porque as pessoas não sabem exercer esse poder de fé. E também, assim como a palavra de hoje fala, que sem fé é impossível agradar a Deus, e este contexto encaixa certinho nisso. Então muitas coisas têm sentido e fundamento, porque a gente sente que são coisas de Deus, passadas através do seu Filho unigênito Jesus, manifestadas através do poder da fé e do amor. Um outro fato bastante interessante é a presença de Jesus. Você já parou para pensar que a maior civilização que já esteve presente aqui na Terra, que mais durou tempo, foi a civilização do Império Romano? E por que logo justo nessa civilização Deus mandou o seu Filho? Interessante, né? Por que Deus mandou logo nessa época o seu Filho para combater toda essa civilização, esse império tão poderoso da época? Tudo tem um objetivo e uma explicação. E você aí, do outro lado, já parou você perguntar por que Deus mandou o seu Filho unigênito justo numa época que a maior civilização e mais poderosa que por mais tempo dominou e fazia parte de um comando geral do mundo, dominando nações, mandou Jesus justo nessa época para combater os judeus e os romanos com a sua palavra e mensagem de amor? Porque Jesus aqui na terra pregava o evangelho e ele foi crucificado porque os judeus e os romanos viam ele como total perigo e influenciador sobre eles. Também tem um contexto e uma história. Então, solta aí essa história do Império Romano e por que e aonde Jesus se encaixa nessa história muito interessante. A civilização que mais durou aqui na Terra e com maior tempo de período sobre todas elas é o Império Romano, que durou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Uma civilização que se tornou um império, assim dominando quase o mundo inteiro, ou que se pode considerar que chegou mais perto disso, até hoje. O Império Romano é a civilização que mais tempo durou na Terra, ficando no poder mais de 500.000 anos. Mas tudo bem, vamos à história. Quando Otávio triunfou sobre os demais adversários e inimigos políticos, triunfou chegando ao poder máximo, como cônsul de Roma, o maior cargo e mais poderoso do Senado de Roma. Para não morrer como seu avô Júlio César, ele resolveu antecipar as coisas, e no ano 27 a.C., acaba de uma vez por toda com o sistema de governo republicano e funda o Império Romano, aonde ele ficou bastante conhecido pelo seu novo nome, Augustus. O imperador Augusto dominou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Seu governo e sucessão ficou conhecido como Dinastia Júlio-Claudiana. Nesse tempo, mesmo Roma já tendo conquistado quase todo o Mediterrâneo, foi a partir do seu governo que novas leis foram instituídas. Uma nova forma de ascendência se mostrava mais eficaz, trazendo estabilidade política e econômica. Com o fim da crise romana, o império prosperava cada vez mais. A melhoria do Império Romano, como projetos e construções nunca vistos, como autoestradas e sistemas de esgoto, aquedutos, trazendo água potável para o povo naquela época. Ele expandiu a cultura romana através de lutas de gladiadores, distribuição de alimentos e de diversos outros benefícios. A adoração e culto para diversos deuses era uma prática comum entre os romanos. Inclusive ele, Augusto, se considerava um deus perante o povo.
e exigia devoção a ele perante aos cultos. Suas leis e decretos fizeram toda a diferença para a continuidade do império ao longo dos séculos. Esse período ficou conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana. Até mesmo os povos dominados pelo império se viram num ambiente acolhedor, já que estava embaixo da proteção de Roma. Fato super interessante aonde entramos agora, foi nesse mesmo período que Cristo viveu aqui na Terra, entre os reinados do Imperador Augusto e Tibério César. Dominou entre os anos de 14 e 37. Se você observar bem, já foi no finalzinho do reinado de Tibério que Jesus começou seu ministério. Nessa época, Jerusalém e Palestina estava debaixo do poder romano e, entre outros motivos, os judeus não queriam Jesus por lá, já que multidões de pessoas seguiam Jesus. Eles temiam uma revolução contra eles, comprometendo a paz estabelecida pelo Império. Uns anos se passaram e, com o surgimento do cristianismo, que crescia rapidamente, as coisas de fato pioraram muito. De um lado tínhamos os romanos, que prestavam culto a vários deuses e ao próprio imperador, e do outro tínhamos os cristãos, que ia se curvar em adoração perante o imperador. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história, onde o imperador declarou os cristãos como inimigos do império. As perseguições se tornaram comuns e cada vez piores. Apedrejamento e morte de formas cruéis, como jogar os fiéis aos leões, servia de entretenimento para o povo romano. Os tempos se passaram e somente mais tarde, no dia 13 de junho do ano 313, durante o reinado do imperador Constantino, foi proclamado o Império Neutro em relação ao credo religioso. Ainda dos séculos 2 e 3, Roma dominou durante 5 séculos, mas nessa época Roma não era mais igual. Corrupções e assassinatos e crises econômicas, que diversos imperadores assumiam o poder, mas não ficavam ali por muito tempo, porque eram mortos por conspiração e sede ao poder. O declínio do Império Romano era questão de tempo e inevitável. O império ainda foi dividido em dois no ano de 395 d.C., Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Até mesmo a força do temido exército de Roma foi abalada e Roma sofreu durante os períodos dos séculos 3 e 5, com invasões dos povos bárbaros, como eram chamados. Assim, Roma perdendo a força e eles dominando e fazendo parte também do sistema do governo. O primeiro a cair foi o Império Romano do Ocidente por volta de 476 d.C. Já o Império Romano do Oriente foi cair por volta de 1453 d.C., durante a expansão do Império Otomano, quando Roma passou por um período de fome porque não tinha mais os seus recursos, foi praticamente acabada e aniquilada. E este foi mais um vídeo do canal Mensagem Bíblica, uma mensagem de fé, de amor e de esperança para você, suas vidas e suas casas. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Amém e falou!